Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecemos todos aqui a sessão solene em homenagem aos atiradores do tiro de guerra em Jacareí. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 UHF Digital, 12 da NET e também pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página do Facebook da TV Câmara Jacareí. Vamos agora chamar as nossas autoridades que irão compor aqui a mesa diretora dos trabalhos. Para presidir essa presente sessão solene, convidamos o segundo secretário da mesa diretora da Câmara, vereador Rogério Timóteo. Representando aqui o nosso prefeito municipal Isaías José de Santana, convidamos o secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, o senhor Rafael Júlio. E, por fim, convidamos o senhor Humberto Luiz Carvalho, primeiro sargento e chefe da instrução do tiro de guerra de Jacareí. Senhoras e senhores, vamos agora, então, receber os 6 atiradores que serão homenageados nesta noite. Iremos chamar os atiradores destaque de 2021 e 2022, respectivamente. Começaremos, então, com Iago Vinícius Pereira Monteiro. João Pedro Martins Oliveira. Levi Costa Galo. Pedro Ruston Daher. Richard Rangel do Nascimento Júnior. E finalizamos com Vinícius Rafael de Paula Júlio. Com a palavra agora, o nosso presidente desta sessão, vereador Rogério Timóteo, que fará a abertura desta solenidade. Quero desejar uma boa noite a todos os presentes, também a todos os telespectadores da TV Câmara e internautas que assistem essa sessão. Declaro aberta a presente sessão solene e convido a todos para entoarmos o hino nacional e, em seguida, o hino de Jacareí.
Senhoras e senhores, neste momento aqui agradecemos a presença dos vereadores Sônia Patas da Amizade, Dude Abner Rosa e vereador Roninha. E agradecemos também a todos vocês que compareceram a esta sessão. O vereador e presidente desta casa, Paulinho dos Condutores, não pôde comparecer a esta cerimônia, mas parabeniza todos os atiradores homenageados de hoje e também o primeiro sargento, Humberto Luiz Carvalho, pelo excelente trabalho realizado no tiro de guerra de Jacareí. E a vereadora Maria Amélia também justifica a ausência nesta solenidade e cumprimenta todos os homenageados. Sobre este decreto, senhoras e senhores, ele é de número 292 de 2009, de autoria do vereador à época, Diobel da Diddles, que instituiu a homenagem ao atirador do tiro de guerra de Jacareí. De acordo com este decreto, a sessão solene deve ser realizada no mês de novembro, quando serão feitas homenagens especiais aos atiradores que se destacaram no exercício de suas atividades durante o ano. Neste ano, excepcionalmente, faremos a homenagem aos atiradores de 2021 e também 2022. A escolha dos atiradores é feita por indicação do próprio tiro de guerra
de Jacareí. Para conhecermos melhor um pouco dos atiradores homenageados nesta noite, assistiremos a um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí. Nos períodos que eu não estava no exército, eu treinava em casa para me sair melhor, né? Porque tinha muita gente que já treinava, então se eu queria esse mérito, eu tive que correr atrás. Para mim foi uma honra, né? Porque ser destaque no meio de 50 atiradores, que não é qualquer pessoa, é militar que está ali treinando todos os dias, né? Junto com você. Eu me dediquei muito e consegui chegar lá. Aqui no Exército eu vivenciei coisa que no mundo civil eu jamais vivenciaria, jamais. Coisas que eu passei aqui que me deixaram mais forte. Eu fui voluntário no começo do ano, né? No ano passado, na seleção. Fui voluntário, então a gente entrou em março junto com o Richard, junto com outro pessoal que também serviu. Principalmente as amizades que a gente carregou durante o ano. São 50 atiradores, 50 jovens, né, da mesma idade que eu, entre 19 e 20 anos. Então a amizade que a gente vai carregar não só nesse ano, mas sim para próximos anos vai ser uma coisa bem bacana. Pessoas legais também na questão da aptidão física. Foi bom receber esse prêmio, também ser homenageado na Câmara para os meus familiares, o pessoal que vai lá tá vendo a gente agora nesse vídeo, é bem bacana também. Acredito que as amizades sejam o principal. A questão de doutrina também, de educação, é um negócio que o Exército Brasileiro tem como princípio. E a gente seguiu e incorporou isso esse ano. Pessoas como eu, que não tinha nenhuma experiência com o Exército, nenhuma experiência nessa área militar, pôde entrar agora aqui no quartel, sair agora no final do ano com boas lembranças, boas expectativas, que no futuro alguns jovens aqui também do tiro de guerra vão querer servir carreira, como Ramos, outros parceiros nossos aqui do tiro de guerra. Eu não pretendo servir, mas gostei bastante, não me arrependo da decisão de querer servir, que eu tomei no começo do ano. E foi uma experiência muito bacana aqui no ano de instrução. Esse ano, no geral, ele foi bem gratificante. Estar aqui já no tiro de guerra, no começo eu vim sem nenhuma muita noção do Exército, o que ele era, as coisas que você via só em rede social. Aí você vendo aqui a hierarquia, a disciplina que tem aqui dentro, você começa a pegar uma afeição em muitas coisas. Mas de um modo geral foi um ano que eu aprendi muita coisa, tanto lealdade, disciplina, camaradagem que existe entre as pessoas, você vê no momento de dificuldades de que realmente mostra a verdadeira face, a lealdade da pessoa falar com você no momento que você está precisando, seja bom, seja ruim, tem alguém ali que está te apoiando 100% do tempo. O sargento também apoiou a gente muito no modo CFC que a gente fez, é uma coisa que eu aprendi que com certeza eu vou levar para a vida. E também agradecer a minha mãe, que do modo geral, isso também é um pouco do fruto dela, por causa que se não tivesse ela me ajudando, não ia conseguir. A experiência que você adquire no Exército, você não consegue adquirir em outros lugares. E aí foi nesse pensamento que eu fui seguindo, né? É que nem o sargento fala, se a vida te dá um limão, faça uma limonada e não esprema no seu olho. Então, foi nessa linha de pensamento que eu fui seguindo o ano. E aí sempre fui tentando fazer o meu melhor aqui tanto para gratificante para mim, como para honrar também aqui meu nome, minha família e tudo. Ganhar o destaque do ano é gratificante, né? Que aí vem fruto do destaque do ano, vem do ano inteiro. Aí sempre no ano inteiro eu pensava sempre fazer um melhor. Sim, sempre porque é algo também de mim, de sempre querer fazer o melhor meu, dar sempre meu 100%. E já que eu estava aqui, eu não vou entrar no Exército de novo, dia 1 de dezembro já estou saindo. Eu falei, então já que só nesse período eu vou estar, eu vou aproveitar ao máximo e eu vou tirar sempre, realmente, aproveitar 100% do meu período aqui e fazer tudo que eu posso fazer. E com esse pensamento eu entrei no CFC, lá fui o 01 do CFC, aí fez o TAF também, sempre me dediquei bastante, sempre aqui todos os dias, chegando aqui cedo. E foi com esse pensamento que eu vinha, de fazer sempre o meu melhor, não só porque era uma obrigação, mas para aproveitar realmente e dar 100% meu para conseguir algo melhor aqui. O Oliveira, né, João Pedro, ele foi meu chefe de turma ano passado, fez o curso de cabo, né, e teve a melhor nota foi a dele, e ele foi aí então escalado para ser o chefe de turma, que na minha ausência seria o militar que passa minhas ordens, né, coloca o pessoal em forma, apresenta o grupamento todo diariamente. Um garoto muito disciplinado,
Desde quando ele chegou aqui, eu já havia observado que ele era diferenciado realmente, né? A disciplina, acho que por ter também militares na família, ele já mais ou menos sabia como que era aquela rotina militar e me ajudou muito aqui, muito, né? Até mesmo depois de terem dado baixa no final de 2021, veio diversas vezes nos ajudar, sempre oferecendo o seu trabalho. Então é um garoto que realmente tem, com certeza, vai ter uma carreira de sucesso aí à frente, aonde ele for fazer, né? E o Levi, vibração total, né? Ele foi o nosso melhor atirador, ele se preparou, né? Ele em casa, a gente tem as instruções normais aqui antes do nosso tiro, e aí ele foi bem interessante porque ele falou que treinava em casa. Ele pegou lá um pedaço de madeira e ficava treinando em casa, posição de tiro, como é que ele ia fazer, porque ele realmente queria ser o melhor atirador combatente. Então eu lembro que no dia do tiro foi até interessante que cada vez que a gente fazia uma sessão de tiro ali, aí que eu dava lá a menção, ele foi excelente em todas as etapas. Sempre que a gente, eu ia lá avaliar e colocava ali, não, seu tiro, eu olhava, excelente. Aí ele vibrava mesmo, ele tinha aquela coisa de que ele estava realmente, que ele tinha se preparado e realmente estava fazendo o melhor que ele podia. Então foi um exemplo também de uma vontade de ser o destaque e ele, graças a Deus, conseguiu. Então, de uma maneira geral, é muito satisfatório estar, né, premiando esses militares e também a Câmara, né, Municipal de Jacareí premiá-los também. Eu acho que é um reconhecimento não só para eles, mas também para os familiares, que esse projeto do tiro de guerra, ele é um envolvimento também das famílias. A gente sabe o quanto as famílias também estão à retaguarda deles ali, orientando, né, passando sempre algumas orientações boas. É um complemento, a gente faz um complemento daquilo que a família já é, e ter esse resultado e vê-los alcançar aí esse êxito, para mim, é um orgulho, uma satisfação muito grande. Senhoras e senhores, passaremos neste momento, então, a entrega do diploma de mérito aos atiradores. Pedimos aos membros da mesa que venham à frente para fazer a entrega da honraria. Começaremos então com os atiradores destaques de 2021. Melhor aptidão física de 2021, Iago Vinícius Pereira Monteiro. Chamamos agora o destaque do ano de instrução 2021, João Pedro Martins Oliveira. Chamamos agora o melhor atirador combatente de 2021, Levi Costa Galo. Passamos agora aos atiradores destaques do ano de 2022.
Melhor aptidão física de 2022, Pedro Ruston Daher. Chamamos agora o destaque do ano de instrução 2022, Richard Rangel do Nascimento Júnior. E finalizamos com o melhor atirador combatente de 2022, Vinícius Rafael de Paulo Júlio. Senhoras e senhores, novamente uma salva de palmas aos homenageados de hoje. Senhoras e senhores, em homenagem aos atiradores destaques, ouviremos agora a canção do Exército. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados, nas cores de nossa farda, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor.
Senhoras e senhores, passando agora para a fase dos discursos, convidamos primeiramente o vereador Abner para sua saudação. Cumprimentar primeiramente os membros da mesa, vereador Rogério Timóteo, representando aqui também o Poder Executivo, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão do município de Jacareí, Rafael Júlio, e hoje aqui também representando o prefeito Isaías Santana, e cumprimentar também essa pessoa maravilhosa, que é o sargento e chefe de instrução Humberto Luiz Carvalho, né? Que a gente chama de Carvalho, né? Chama pelo sobrenome. Um prazer muito grande recebê-los nessa casa novamente. Sejam bem-vindos. Cumprimentar nossos companheiros, vereadores, Sônia Patas da Amizade, o vereador Dude, o vereador Roninha. Boa noite a vocês, boa noite aos familiares aqui presentes, aos pais, às mães, os parentes, familiares dos atiradores, aos atiradores aqui do TG 051 de Jacareí e aos 6 homenageados, né, que receberam aí essa importante homenagem, destaques de 2021 e 2022. Iago Vinícius Pereira Monteiro, destaque de 2021, João Pedro Martins Oliveira, destaque de 2021, e Levi Costa Galo, melhor atirador combatente 2021. 2022, Pedro Ruston Dyer, melhor aptidão física de 2022, Richard Rangel do Nascimento Júnior, destaque do ano de instrução 2022, e Vinícius Rafael de Paulo Júlio, melhor atirador combatente 2022. Uma alegria muito grande fazer parte deste momento aqui junto com vocês, né? O tiro de guerra de Jacareí, segundo informações, ou completou 104 ou 105 anos, né? Desde o início, 105 anos, quando foi assinado aí a parceria do Exército Brasileiro com o município de Jacareí, né? Então, 105 anos que nós temos na nossa cidade o tiro de guerra. E a gente conhece um pouquinho da história do tiro de guerra, que participa de momentos importantes da nossa cidade, e por que não dizer, da nação e até de outros países, quando necessita, quando é necessário, são também chamados para fazer parte aí de uma ação para trazer a paz novamente em muitos países. É o Exército Brasileiro que é convocado, né, muitas vezes para estar nesses países, levando a ordem, levando o respeito, levando a paz. Então, parabéns a todos vocês. Eu quero falar também da importância desses jovens, né? Quando eles ingressam no tiro de guerra, até cantar eles aprendem, né? Bonito de ver, é emocionante. A afinação, a impostação da voz, a forma com que vocês cantam o hino nacional brasileiro, o hino do Exército. É muito emocionante aqui para a gente, de ver como vocês se dedicam, né, nesse curto espaço de tempo, 1 ano, mas vocês se dedicam e vocês levam isso para toda a vida. Eu tenho amigos que tiveram a oportunidade de se formar no tiro de guerra de Jacareí. Eu falei hoje para o sargento Carvalho que eu não tive essa oportunidade, né? Eu estava conversando com o Dori, hoje, no evento lá do desenvolvimento econômico, e nós estávamos admirando ali aquela orquestra, né, do exército ali de Caçapava, né? Eu tenho amigos lá que tocam naquela orquestra, naquela banda. Eu estava falando com o Dori, ele me perguntou: você serviu? Eu disse para ele: olha, eu tive um desejo muito grande, mas no ano da minha apresentação, eu ia me apresentar bem na semana
do meu aniversário de 18 anos. E eu cheguei no tiro de guerra de Jacareí, era ali em 2001, aonde está a Guarda Municipal hoje, e eu cheguei ali com mais de 20 pontos na barriga, né, no abdômen, porque faziam em torno de 5 ou 6 dias que eu havia deixado o hospital, depois de levar 2 tiros na barriga dentro da escola onde eu estudava, lá no Jardim Nova Esperança. Quando o sargento me viu, eu mostrei para ele: sargento, eu estou aqui para me apresentar, mas eu estou em repouso, né? Mas eu estou aqui. Mostrei a barriga para ele, ele falou: rapaz, assina aqui, vai embora para casa, vai repousar. Infelizmente, né, eu não consegui, não pude exercer esse ato aí de cidadão brasileiro, né? Não tive essa oportunidade, mas no decorrer do tempo eu tive vários amigos que fizeram parte e eu aprendi com eles o que vocês aprendem lá. Então quero deixar aqui mais uma vez o meu respeito, a minha admiração. É uma pena que de 2 em 2 anos, ou não sei quanto tempo, se troca a chefia aqui do tiro de guerra, e nós estamos nos despedindo do sargento Carvalho, mas ele é um cidadão jacareiense, né? Eu tenho certeza que a sua família tem um respeito muito grande por Jacareí e vai sempre estar aqui junto conosco. Leva consigo lá para Minas Gerais, né, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso respeito sempre, tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, a sua trajetória, e a todos vocês, atiradores de Jacareí, meu respeito. Deus abençoe a todos. Boa noite. Obrigado. Em tempo aqui, agradecemos a presença do nosso vereador, Hernani Barreto. E agora, com a palavra, o senhor Humberto Luiz Carvalho, primeiro sargento e chefe de instrução do tiro de guerra de Jacareí. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o vereador Rogério Timóteo, que hoje preside essa cerimônia. Em nome de quem eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes. É sempre um orgulho muito grande voltar a essa casa, onde a gente é sempre muito bem tratado. Aqui eu já me sinto em casa mesmo, já me sinto em casa. Rafael Júlio, meu amigo, representando aqui nosso prefeito. Cumprimento na pessoa do senhor todos os integrantes aí do Poder Executivo, aos meus atiradores, seus familiares dos nossos destaques. Hoje é uma noite assim muito emocionante para mim, imagino que para os familiares. O trabalho que a gente desenvolve no tiro de guerra aí ao longo do ano de instrução, né? O trabalho começa lá em janeiro com a seleção. Na verdade, começa um ano antes, né? No ano anterior já começa o trabalho de seleção. Em janeiro a gente faz a seleção final para aqueles que vão servir, né, a partir de 1º de março. E aí a gente começa o nosso ano de instrução. Muitas são as dificuldades, muitas. Mas é para isso que a instrução serve, para que a gente possa superar. E falando em superação, é isso que esses jovens que estão aqui hoje, os que estão sendo homenageados, e os outros atiradores que estão aqui, passaram ao longo do ano. A palavra superação para nós é o que a gente mais precisou usar durante o ano de instrução. O treinamento militar, ele é isso. Ele é um misto de muito trabalho gratificante, e eu posso falar aí ao longo dos meus 20 anos de Exército Brasileiro, e a superação, o tempo todo. Acordar, muitos aqui acordam, nossas instruções são muito cedo, 6 horas da manhã, muitos aqui acordam 3h30, 4 horas da manhã, para poder chegar no tiro de guerra, e passam por rotinas de instrução, saem do tiro de guerra, vão para o seu trabalho, para a sua faculdade, alguns chegam em casa
meia-noite, 1 da manhã, para 4 horas da manhã, estar acordando novamente para poder ir para o tiro de guerra. Então, é motivo de orgulho, eu agora, né, como cidadão jacareense, ter essas pessoas na nossa cidade. Pessoas comprometidas. Hoje nós estamos homenageando os destaques, mas eu posso aqui, sem medo de errar, falar que todos eles merecem realmente um destaque especial, pelas pessoas que são. Eu aproveito para cumprimentar as famílias que estão à nossa retaguarda, que estão ali naquele dia que o jovem acorda ou não acorda, o familiar vai lá, ó, você não tem que ir para o tiro de guerra hoje? Aí vai lá, o pai e a mãe acordam, o avô e a avó já estão rindo lá, porque é verdade, né? E aí sabe disso aí. E a responsabilidade das famílias é muito grande. E se não fosse esse trabalho de retaguarda, o meu trabalho não conseguiria ser bem feito. Eu falo muitas vezes, e eu até comentei isso com o vereador Abner hoje, que formar um militar, para mim, é muito fácil. Em 20 anos de exército, eu não preciso nem abrir um manual hoje, que eu vou conseguir dar uma instrução sem precisar, por vezes, me preparar. Mas lidar com o ser humano, nossos recursos humanos, e o que a gente tem de mais valioso no Exército Brasileiro e no tiro de guerra, é a parte mais difícil. Porque são jovens de culturas diferentes, que saíram de bairros diferentes da cidade de Jacareí, e que lá se nivelam, são tratados da mesma forma. Não há distinção de pessoas, de classe social, e isso é o interessante do Exército. Essas classes se encontram e são tratados da mesma forma. E não pode ser diferente, né? Na sociedade, a gente, por vezes, vê uma diferenciação, mas lá não pode haver. Porque a diferenciação é que gera desunião, e a gente não pode, de forma alguma, permitir que isso aconteça dentro do nosso quartel. A desunião não é bem-vinda. A gente sempre fala que a gente está junto, a gente sempre fica forte. Um vai sempre segurar o outro. E eu tive esse exemplo, eu aqui dou instrução para 50 absorvem o conhecimento de uma pessoa. Mas eu mais aprendi do que ensinei, nesses 2 anos que eu vou ficar aqui. Eu aprendi de 100. Eu aprendi muito mais do que ensinei. Eu ensinei uma pessoa para 100 e eu aprendi 100 ensinamentos diferentes. Então, eu saio com uma bagagem muito maior do que eles vão sair do tiro de guerra. Eu pude conhecer pessoas, histórias diferentes. E ano passado, particularmente, passei por um drama pessoal, que foi perder minha mãe precocemente, vítima aí dessa terrível doença, que se não fossem os meus atiradores, provavelmente eu teria sucumbido, porque foi uma dor muito grande. Então, eu agradeço a todos eles de 2021 e 2022 por eu estar aqui, porque são eles que me carregam também. O comandante está à frente, conduzindo seus homens, mas se ele não tiver homens bons, ele também não consegue chegar a lugar nenhum. Então, todo esse mérito é das famílias e dos nossos atiradores. E eu agradeço aos vereadores, né, de Jacareí por representarem nosso povo tão bem e por essa homenagem no dia de hoje. Tenho a certeza que os munícipes que estão aqui estão orgulhosos de tê-los aqui, homenageando o trabalho do povo de Jacareí. E isso é o que eu sempre falo que é o mais bacana do tiro de guerra. Ele é formado por pessoas da própria cidade. Em outros quartéis que eu servi, existem militares que vêm de outras cidades mais próximas, né, que querem servir, se alistam, vai e volta todo dia, mas o tiro de guerra não. Ele é essencialmente formado por pessoas de Jacareí. E aí, nesse escopo, entre militares e os familiares, nesses 2 anos, nossa família só cresce, cerca aí de 700, 800 pessoas, entre militares e familiares, que hoje, quem não está aqui, que está nos assistindo, estão orgulhosos por ver esse trabalho sendo concretizado com essa homenagem. Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez o carinho, o respeito dessa casa com o tiro de guerra e aproveito também para amanhã nós teremos uma solenidade lá comemorativa ao Dia Municipal do Atirador, às 8 horas da manhã, lá no nosso tiro de guerra, e na próxima semana, no dia 18, a nossa formatura final, que é a do
encerramento do ano de instrução, no dia 18, às 9 horas da manhã. E gostaria muito de contar com a presença dos nossos vereadores. Eu vou aproveitar lá também, né? O vereador Abner falou aí, fui transferido, estou indo para a Escola de Sargento das Armas, ser instrutor na Escola de Sargento das Armas, e apresentar também as minhas despedidas e o meu agradecimento. Prometo que vou tentar não me emocionar muito lá, porque eu também sou muito coração, né? E não tem como ser diferente da forma que eu e minha família fomos tratados nessa cidade. Não tem como sair daqui a mesma pessoa. Então, eu agradeço, em nome do Tiro de Guerra, toda essa homenagem, esse carinho. Agradeço aos familiares, muito obrigado pelo que vocês fazem, não pelo Sargento Luiz Carvalho, mas pelo Tiro de Guerra de Jacareí e, consequentemente, pelo Brasil. Vocês são a essência do nosso tiro de guerra. O tiro de guerra só tem 105 anos por causa de pessoas como vocês. O sargento está aqui somente para conduzir, mas quem faz o tiro de guerra forte e quem faz o exército forte são vocês que estão aqui. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos terminar o nosso ano de instrução bem, como nós ficamos, né, o ano todo, né, que Deus nos proteja e que nós possamos aí completar mais 105 anos de história, fazendo sempre o melhor que a gente pode pela cidade de Jacareí, que essa é a nossa função. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra agora, Rafael Júlio, nosso secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, que aqui representa o nosso prefeito. Eu queria aqui cumprimentar a todos, mas antes disso, ouvindo o sargento, eu me recordei de uma cena que eu aprendi com ele nesses 2 anos. Tem uma santa da Igreja Católica chamada Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é doutora da Igreja, e ela ensina numa frase que nós devemos procurar sempre o último lugar, porque no último lugar não tem disputa. E convivendo com esses meninos, que são homens atiradores, e com os homens atiradores do ano anterior, eu pude ver na pessoa do sargento que essa frase é uma verdade dentro do Exército. Porque o companheirismo, a amizade, a igualdade entre eles é sempre um dando o seu lugar para o outro. E eu vi na pessoa do sargento isso nos treinamentos que pude acompanhar, mesmo que de longe, e no dia a dia que eu vejo o quanto ele se dedica para que o nosso tiro de guerra seja cada vez melhor em infraestrutura e em treinamento. Agora, cumprimentar vocês, cumprimentar o nosso vereador, o pastor Rogério Timóteo, Hernani, Roninha, Abner, Dude e Sônia, cumprimentar os familiares, todos os familiares, os avós, os pais, os tios, os padrinhos, os irmãos, as namoradas, e, em especial, também, os nossos funcionários aqui da Câmara, TV Câmara. Hoje é um dia de comemoração, um dia de comemorar os destaques dos 2 anos, mas enquanto o sargento falava, antes dele falar, vinha no meu coração a seguinte verdade. Temos que escolher 3 de cada ano, porém, sintam-se todos condecorados, porque se eles ganharam como destaque, com certeza vocês contribuíram para que eles fossem um pouco melhor, como vocês também, eles também contribuíram para que vocês fossem melhores. Hoje é um dia de agradecer a vocês por fazerem a história da cidade, até porque, como o Abner mesmo disse, eu me recordo o dia que eu me alistei, Abner, e fiz todos os caminhos. Eu já contei isso em alguns eventos no tiro de guerra, e no último, na última sessão que eu tinha para passar, eu não queria servir o tiro de guerra, porque eu sempre cresci ouvindo falar a dificuldade que era. E aí eu mexi, né, lá, conversei e fui dispensado por excesso de contingente.
E aí, o que acontece com isso? Hoje, à frente da pasta, eu tenho um privilégio, para que vocês entendam, a pasta de segurança no município, ela tem responsabilidade sobre a Guarda Municipal, a Defesa Civil, o PROCON, os fiscais de posturas, o COI, que é o Centro de Operações Integradas, o Tiro de Guerra, a Junta Militar e o Corpo de Bombeiro. Então, cuidando desses todos esses setores, muitas vezes eu recebo uma mensagem, às vezes, de um vereador, porque quer alguma coisa, vai no vereador, pedindo para a pessoa conseguir ser dispensada do Exército. E eu vou ser bem sincero com vocês, assim, conhecendo o sargento, como eu conheço, a dedicação dele para com esses meninos que se tornam homens no tiro de guerra, eu acabo muitas vezes, sim, falo para ele, ó, recebi essa mensagem, mas a decisão é do senhor. Porque eu tenho certeza que se esse jovem tiver a oportunidade de passar por esse crivo, de passar por esse 1 ano de aprendizado, de formação de caráter, com certeza ele vai estar à frente de outros da idade dele quando ele sair do tiro de guerra. Então eu torço para que esses que me pedem para não servir, sirvam. E parece até que aqui tem um ou outro, porque no ano passado tinha. É isso. Queria agradecer a vocês, muito obrigado. Obrigado a essa casa que sempre destaca esse dia importante. Sargento, agora em sentido de despedida, aproveitando aqui a TV Câmara e essa casa, agradecer muito tudo que o senhor fez por nós. O senhor é um cidadão jacareiense, graças a Deus. Essa é a sua casa, essa é a sua cidade. Venha para cá sempre que puder, estaremos te esperando. Deus abençoe a todos, boa noite. Obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora o presidente desta solenidade, vereador Rogério Timóteo. Boa noite a todos presentes nesta solenidade. Boa noite, Sargento Humberto Luiz de Carvalho, que tem feito um excelente trabalho na cidade de Jacareí, junto a esses soldados, que lutam pela pátria amada. Uma boa noite, Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão. Um abraço para o nosso prefeito, E todos os vereadores, Hernani Barreto, Roninha, vereador Abner, Dude, Sônia Pata da Amizade, lembrando que o vereador Edgar Sasaki não deu para estar presente devido a ter compromissos já agendados, então não deu para ele estar nessa solenidade. Eu estava aqui ouvindo o sargento falar, e ninguém melhor do que o sargento para poder saber o porquê que cada um desses jovens foram escolhidos para ser homenageado. E vendo o senhor falar, o senhor esboçou aqui a força do coração, dizendo que, se fosse pela tua vontade, todos os demais atiradores estariam sendo homenageados também. E estão sendo homenageados através do senhor, sargento, até porque o senhor é a liderança deles, e homenageando a esses 6 atiradores, o senhor está levando para aquele quartel a homenagem para esses 28 atiradores que estão aqui presentes neste lugar. Queremos uma salva de palmas a esses atiradores que estão aqui também. Porque esse momento é um momento muito importante para lembrar quem está em casa. É um momento muito importante onde 6 atiradores estão sendo homenageados, pessoas que lutaram para estar sendo homenageados. Um deles, estava ali ouvindo,
Eu até imagino em casa como que é esse negócio de ficar treinando em casa, ali atirando, né? Eu fiquei ali imaginando, pai, atira, pá, acertou. Porque, poxa, não é a mesma coisa, né, sargento? Não é a mesma coisa de estar num campo de guerra, você está com uma arma ali na mão, né, você vê o alvo e acertar o alvo na hora ali, porque eu tenho visto como que é, inclusive em filmes, eu gosto de ver, né, quando o exército do bem vence o exército do mal, porque o melhor caminho é esse, é o exército do bem. Eles escolheram o melhor exército. Tem muitos que são aliciados ao crime organizado. Muitos são aliciados para caminhos que é sem volta. O caminho das drogas. Tem pessoa que entra numa fileira e não consegue voltar mais para a tua casa, porque entra no mundo das drogas, no submundo do crime, e usa uma arma indevidamente. Não usa uma arma para defender a pátria, com cautela, não é sair atirando à torta e à direita, pensando que é dono do poder, porque tem muitos que colocam uma arma, sargento, na cintura, e qualquer briga de trânsito já faz assim, ó. E aí? Dá para encarar? Não é assim. Nós temos que aprender a respeitar o nosso próximo. Uma arma não é um brinquedinho, não. Uma arma é muito sério. Nós temos que saber usar. E o sargento falando que se pudesse homenageava todo mundo. Eu quero deixar aqui um pedacinho do hino, que eu acho interessante, que fala assim: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Quantos familiares vê o filho na guerra, o marido na guerra e chora, não vê a hora do marido voltar para casa e fala assim: eu não quero que ele morra na guerra, porque a guerra só nos causa dor. Nós não queremos ver a guerra. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Se um dia a nossa pátria, tomara que não aconteça, foi invadida por inimigos, foi ultrajada por inimigos, nós temos que estar prontos para tombar no campo de batalha, porque fomos chamados para isso. Mas a guerra só nos causa dor. A guerra só nos causa dor. Essa palavra, ela mexe comigo quando canta, eu fico emocionado, eu falo, meu Deus, é a pura realidade. Eu fui para servir também, não consegui. Excesso de contingente. Eu falei, ainda bem. Tem muita gente. Eu falei, que beleza. Muita gente. Vou voltar para minha casa. Eu não queria servir. Mas só que se eu soubesse que era tão bom servir, eu tinha vontade de servir. Está aqui o meu assessor Manuel, que serviu o exército. Ele serviu. E ele fala que é uma guerra, é difícil, pessoal. Passar pelas provas para estar aqui, ó, pensa que é. Isso aí são guerreiros. Esses estão sendo homenageados, são guerreiros. Me convidaram para ir lá comer lá um trem, uma comida, uma ração. Falei, ração eu dou para o meu cachorro. Hein, sargento? Vamos comer uma ração com a gente lá no campo de batalha. Eu falei, meu Deus, comer essa ração aí. Mas não fugi não, é que eu tinha um compromisso, não. Senão eu estava lá. Mas esse momento é um momento alegre, por isso que tem que dar aqui uma descontraída, deu excesso de contingente, mas, sargento, uma coisa eu falo, se um dia a pátria precisar de mim, eu estou pronto, eu não vou fugir, a minha reservista está em casa, não vou falar assim, vou fugir para não me encontrar, porque é obrigado, quando é chamado, é obrigado a servir, então estou pronto para defender a nossa pátria, lutar pela pátria.
Parabéns a todos os 6 atiradores que estão sendo homenageados. Parabéns aos 28 atiradores que estão aqui. O sargento falou que tem uns que estão estudando, né? Uns estão na escola estudando, outros não deu para estar presente. Alguns familiares que estão em casa assistindo também, recebem em nome do sargento, né? Aqui um abraço. Todos vocês que estão em casa, os familiares que estão aqui presentes, parabéns por ter essas joias aqui no melhor caminho, porque eu vivi lá fora e eu sei como que é a situação lá fora. E para terminar, porque eu falo demais, eu quero deixar um versículo bíblico, não é meu livro, mas é o livro, o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Fica aqui essa mensagem, sargento, para o senhor, em nome de todos os demais, o senhor que vai estar indo, né, em breve, embora para Minas Gerais. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que Deus abençoe a todos que estão presentes. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, convidamos agora o atirador do tiro de guerra, Richard Rangel do Nascimento Júnior, que falará em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite a todos. Não sou muito bom com as palavras, então preparei um texto aqui para não esquecer de ninguém e de nada. Gostaria de começar cumprimentando o senhor Rogério Timóteo, vereador de nossa cidade, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores e vereadoras. O senhor Rafael Júlio, secretário de Segurança e Defesa do Cidadão, representando aqui o nosso prefeito, na pessoa de quem cumprimento todas as pessoas, todas as autoridades do Poder Executivo. Também cumprimentar o sargento Luiz Carvalho, e todos os atiradores que estão aqui, os familiares dos destaques. Agora, agradecendo primeiramente a Deus, que nos deu força para passar pelos desafios esse ano, as famílias de cada militar aqui, que sempre estiveram no suporte e nos incentivando, ao sargento Luiz Carvalho, a quem tivemos a honra de ser comandado, e a cada um dos meus companheiros do tiro de guerra, que estiveram comigo nos momentos bons e de dificuldade ao longo desse trajeto. Ao longo desse ano de instrução, aprendemos diversas coisas dentro do quartel e pudemos melhorar não só como militar, mas também como ser humano. Realmente essa passagem pelo Exército foi muito gratificante e com toda certeza ficará marcada para sempre em nossa memória. Nelas podemos superar desafios e passar por situações que nunca pensamos em passar. Aprendemos a valorizar muito mais as coisas simples da vida, pois quando passamos fome, entendemos o real valor de um prato de comida. Quando passamos sede, aprendemos o real valor de um copo d'água. Quando passamos noite sem dormir, entendemos o real valor de uma boa noite de sono em casa. Quando o corpo não aguentava mais de cansaço e dor, entendemos o real valor de estar em casa com quem se ama. E claro que toda essa experiência só foi potencializada com a presença de cada um dos companheiros que estavam lá para incentivar e apoiar em todos os momentos. Com o sargento, aprendemos sobre liderança e integridade. Com nossos irmãos de farda, praticamos o companheirismo e o espírito de corpo. No dia a dia, aperfeiçoamos a responsabilidade e a disciplina. Nas instruções, desenvolvemos o civismo e o patriotismo, fora muitos outros ensinamentos que levaremos para a vida. E para finalizar, ressalto a honra em vestir essa farda. Encerro minhas palavras com a frase que mais representa o nosso TG. Quem sai junto, chega junto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, informamos aos telespectadores, internautas e todos presentes aqui neste plenário que esta sessão será reprisada em breve pela TV Câmara Jacareí e as fotos oficiais também estarão disponíveis, tanto em nosso site oficial quanto nas nossas mídias sociais. Informamos também que ao final desta solenidade faremos as fotos e entrevistas oficiais. Faremos inicialmente as fotos com os vereadores e também as autoridades e homenageados e em seguida será liberada a entrada do público para o cumprimento de fotos particulares. Com a palavra agora o presidente desta solenidade, vereador Rogério Timóteo, que fará o encerramento da sessão. Agradecemos a presença de todos nesta noite e declaramos encerrada a sessão.